Eu estava sentado na sala de espera do banco quando recebi a mensagem. Era da operadora do cartão de crédito avisando que minha conta tinha sido cancelada por solicitação do titular secundário. Titular secundário. Meu filho. O mesmo que eu coloquei como autorizado há 15 anos atrás, quando ele tinha 20 e poucos e precisava construir histórico de crédito. O mesmo que jurou que nunca ia me decepcionar. O mesmo que naquele exato momento estava me apunhalando pelas costas enquanto eu segurava meu celular com as mãos tremendo de raiva. Mas deixa eu voltar um pouco. Deixa eu contar como cheguei nesse banco, nessa manhã de terça-feira, enquanto meu único filho, minha única família depois que minha esposa morreu há 3 anos, estava do outro lado da cidade executando um plano para me deixar na miséria. Um plano que ele não sabia que eu já conhecia há 2 semanas. Um plano que ele não imaginava que ia se virar contra ele de uma forma tão devastadora que ele ia se arrepender pro resto da vida. Tudo começou há 1 mês e meio. Eu moro numa casa que comprei há 30 anos, uma casa boa, 3 quartos, quintal grande, numa região que valorizou bastante com o tempo. Depois que minha Beatriz morreu, a casa ficou grande demais para mim. Muito silêncio, muita memória. Meu filho, o Henrique, começou a aparecer mais. No começo eu fiquei feliz. Achei que finalmente ele estava lembrando que tinha um pai, que eu existia. Ele vinha com a esposa dele, a Patrícia, e os 2 filhos pequenos. Traziam comida, a gente conversava, parecia que estava tudo voltando ao normal depois do luto. Mas aí começaram as perguntas. Perguntas sobre minha aposentadoria, sobre quanto eu recebia, sobre as contas que eu pagava. Perguntas sobre a escritura da casa, sobre se eu tinha seguro de vida, sobre onde eu guardava meus documentos. No começo eu achei que era preocupação genuína. Filho se preocupando com pai viúvo de 60 anos. Eu respondia tudo de boa, sem desconfiança nenhuma. Eu tinha uma aposentadoria razoável, uns 6.000 por mês, mais uns 3.000 que eu recebia de aluguel de uma sala comercial que eu tinha comprado anos atrás. Eu vivia bem, não precisava de nada, tinha uma reserva de emergência guardada, uns 200.000 em aplicações. Para mim estava ótimo. Aí num domingo ele chegou com uma proposta. Disse que eu estava ficando velho, que viver sozinho era perigoso, que eu podia cair, ter um problema de saúde, ficar dias sem ninguém saber. Ele queria que eu fosse morar com eles. Disse que tinha um quarto sobrando, que as crianças iam adorar ter o avô perto, que a Patrícia ia cuidar bem de mim. E aí veio a parte que fez meu estômago revirar, mas na época eu não percebi o veneno. Ele sugeriu que a gente vendesse minha casa e dividisse o dinheiro. Metade para ele investir e metade para mim guardar para o futuro. Disse que assim eu não ia precisar me preocupar com manutenção, IPTU, essas coisas. Eu disse que ia pensar. Não que eu tivesse interessado, mas eu não queria magoar ele. Era meu filho, né? Meu único filho. Eu trabalhei a vida inteira de caminhoneiro, fiquei longe de casa semanas seguidas para dar uma vida boa para ele, para pagar escola particular, faculdade. Eu achei que ele só estava preocupado comigo. Iluso. Completamente iluso. 2 semanas depois dessa conversa, eu estava em casa numa quinta-feira de tarde quando tocou a campainha. Era uma moça nova, devia ter uns 25 anos, muito nervosa. Ela perguntou se eu era o dono da casa. Eu disse que sim. Ela respirou fundo e disse que precisava falar comigo sobre algo importante. Convidei ela para entrar. Ofereci um café. A moça sentou na beira do sofá, as mãos tremendo. O senhor conhece a Patrícia? Ela perguntou. Eu confirmei que era minha nora. Ela fechou os olhos por um segundo, como se tivesse reunindo coragem, e soltou. Eu trabalho no escritório de advocacia que ela contratou. Eu não deveria estar aqui, eu posso perder meu emprego, mas eu não consigo ficar quieta vendo o que eles vão fazer com o senhor. Meu coração começou a bater mais rápido. O que você está falando? Ela abriu a bolsa e tirou um papel dobrado. Isso é uma cópia. Eu tirei escondido. A Patrícia contratou o escritório para fazer um documento de procuração ampla em nome dela e do seu filho. Eles vão te fazer assinar dizendo que é uma coisa de segurança, caso o senhor fique incapacitado. Mas a procuração que eles fizeram dá poderes para eles venderem seus bens, movimentarem suas contas, tudo. E tem mais. Ela desdobrou outro papel, eles já entraram em contato com uma imobiliária para avaliar sua casa. E tem esse aqui também. Era um terceiro documento. É um pedido de interdição. Eles vão alegar que o senhor não tem mais condições mentais de cuidar de si mesmo.
Vão apresentar isso na justiça depois que conseguirem a procuração assinada. Eu fiquei sem ar. Literalmente sem ar. Meu filho. Minha nora. Planejando me declarar louco, me tirar tudo, me trancar num asilo provavelmente. A moça viu minha cara e colocou a mão no meu braço. Desculpa ter que trazer isso pro senhor. Mas quando eu vi o caso, quando eu li tudo, eu pensei no meu avô. Ele morreu ano passado e foi a pessoa mais importante da minha vida. Se alguém fizesse isso com ele, eu não ia me perdoar de ficar calada. Eu agradeci ela. Não lembro direito o que eu disse. Tava em choque. Ela deixou os papéis comigo e foi embora rápido, com medo de ser vista. Eu fiquei ali sentado, sozinho na sala, olhando para aqueles documentos, sentindo meu mundo desmoronar. Meu filho. O menino que eu carreguei nas costas, que eu ensinei a andar de bicicleta, que chorou nos meus braços quando levou o primeiro fora na adolescência. Aquele homem estava planejando me roubar, me destruir. Eu chorei naquela noite. Chorei muito. Mas quando o sol nasceu no dia seguinte, as lágrimas tinham secado e o que tinha no lugar era algo frio. Algo calculista. Se eles queriam brincar desse jogo, então eu ia jogar também. E eu ia jogar para ganhar. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para um advogado. Não um qualquer, mas o melhor advogado especialista em direito de família que eu consegui encontrar. Um cara que um conhecido meu tinha recomendado anos atrás. Marquei uma consulta urgente. Levei todos os documentos que a moça tinha me dado. O advogado, um senhor de uns 50 anos, cabelo grisalho, leu tudo com atenção e balançou a cabeça. Seu filho e sua nora são ambiciosos e burros, ele disse direto. O plano deles tem falhas enormes. Mas se você não fizer nada, eles podem conseguir pelo menos parte do que querem. A interdição seria mais difícil porque você claramente tem capacidade mental plena, mas a procuração, se você assinar achando que é outra coisa, aí complica. O que eu faço? Perguntei. Ele sorriu. Não foi um sorriso gentil. Foi um sorriso de quem já tinha visto muita gente suja na vida e sabia exatamente como lidar com elas. O Senhor me dá uma semana. Nessa uma semana, o Senhor age completamente normal com seu filho. Não demonstra que sabe de nada. Deixa eles continuarem com o plano. Enquanto isso, a gente vai fazer alguns ajustes na sua situação patrimonial. Ajustes que vão fazer toda a diferença quando a bomba explodir. Eu confiei nele. Não tinha muita escolha, né? Durante aquela semana, o Henrique continuou vindo me visitar. Continuou com aquele papo de me mudar para casa dele. Eu fingi que estava considerando. Até disse que achava que podia ser uma boa ideia mesmo, que eu estava me sentindo sozinho demais. Vi os olhos dele brilharem de ganância disfarçada de alegria. Cada palavra que saía da boca dele me dava ânsia. Mas eu segurei. Eu precisava segurar. O advogado trabalhou rápido. Muito rápido. No segundo dia, eu transferi toda a minha reserva de emergência para uma conta nova em outro banco. Um banco que o Henrique nem sabia que eu tinha relacionamento. 200 mil reais que simplesmente desapareceram das minhas contas antigas. No terceiro dia, eu fui ao cartório e mudei meu testamento. Não que eu tivesse intenção de morrer tão cedo, mas melhor prevenir. Deixei tudo para 3 instituições de caridade que cuidavam de crianças carentes. Nem um centavo pro Henrique. No quarto dia, fizemos algo ainda mais interessante. O advogado tinha um cliente que era dono de uma empresa de investimentos. Uma empresa legítima, registrada, mas que topou participar do nosso plano. Eu vendi minha casa para essa empresa por um valor simbólico de R$1, mas com um contrato de usufruto vitalício. Na prática, eu continuava morando na casa, a casa continuava sendo minha para todos os efeitos práticos, mas no papel ela não estava mais no meu nome. Estava no nome da empresa. Se o Henrique tentasse vender, não ia conseguir porque não era mais minha. No quinto dia, cancelei todas as procurações antigas que eu tinha dado pro Henrique ao longo dos anos. Aquelas coisas simples, tipo para ele buscar documentos para mim quando eu estava viajando. Tudo cancelado. No sexto dia, fui ao banco onde eu tinha minhas contas principais e mudei todas as senhas, todos os acessos. Removi o Henrique como autorizado em tudo. E pedi pro gerente me avisar imediatamente se houvesse qualquer tentativa de movimentação estranha. No sétimo dia, eu descansava. Não porque tinha terminado tudo,
mas porque eu precisava juntar forças pro que vinha pela frente. Foi numa segunda-feira que eles fizeram a jogada. O Henrique apareceu na minha casa de manhã cedo, junto com a Patrícia. Disseram que tinham uma surpresa para mim. Tinham encontrado uma oportunidade incrível de investimento, mas precisava ser rápido. Era uma reunião com o consultor financeiro, hoje mesmo, de tarde. Eles insistiram que eu fosse. Insistiram muito. Eu fingi relutância, mas acabei concordando. Entramos no carro deles. Durante o caminho, a Patrícia não parava de falar sobre como esse investimento ia garantir meu futuro, como eu ia ficar tranquilo pro resto da vida. O Henrique dirigia em silêncio, mas eu via no espelho retrovisor que ele estava tenso, suando. A gente não foi para escritório nenhum de investimento. A gente foi pro escritório de advocacia deles. O mesmo escritório onde trabalhava a moça que tinha me avisado de tudo. Quando eu percebi onde a gente estava, fingi surpresa. Ué, pensei que a gente ia ver um consultor financeiro? Ah, é que antes a gente precisa resolver umas questões legais, o Henrique disse rápido demais. É rapidinho, pai. Só assinar uns documentos para proteger seu patrimônio. Entramos numa sala de reunião. Tinha um advogado lá, um homem gordo de terno caro que nem se levantou para me cumprimentar direito. Ele colocou uma pilha de papéis na minha frente. Esses são documentos padrão de proteção patrimonial, ele explicou com uma voz entediada, como se tivesse decorado aquele script. O senhor assina aqui, aqui e aqui, e pronto. Seu filho e nora ficam como responsáveis legais em caso de qualquer emergência. Eu peguei os papéis. Comecei a ler. E quanto mais eu lia, mais eu sentia a raiva subindo. Era exatamente o que a moça tinha me mostrado. Procuração ampla, poderes irrestritos, acesso a tudo. Eles acharam que eu era idiota, que eu ia assinar sem ler. Eu li cada linha daqueles documentos. Li devagar. O Henrique começou a ficar impaciente. Pai, não precisa ler tudo isso. É padrão. Todo mundo usa. Eu sempre leio o que eu assino, respondi calmamente. E continuei lendo. Cheguei na última página. Peguei a caneta. Vi o alívio nos rostos deles. Henrique estava sorrindo. Patrícia também. O advogado gordo já estava guardando os documentos. E aí eu botei a caneta de volta na mesa. Eu não vou assinar isso. O silêncio que caiu naquela sala foi tão pesado que dava para sentir no peito. O Henrique piscou várias vezes, como se não tivesse entendido. Como assim você não vai assinar? Exatamente o que eu disse. Eu não vou assinar. Isso aqui não é documento de proteção patrimonial coisa nenhuma. Isso é uma procuração que dá para vocês venderem minha casa, movimentarem meu dinheiro, fazerem o que quiserem com tudo que é meu. A Patrícia ficou vermelha. Seu filho só tá tentando te ajudar. Você tá ficando velho, confuso. Eu não tô confuso coisa nenhuma, cortei ela. Eu sei exatamente o que vocês estão fazendo. E não vai rolar. Me levantei da cadeira. O Henrique tentou me segurar pelo braço. Pai, espera. Vamos conversar com calma. Você não tá entendendo. Eu tirei a mão dele de mim. Eu tô entendendo perfeitamente. Vocês queriam me roubar. Achar que eu ia assinar isso e vocês iam pegar tudo. Mas não vai rolar. Nunca. Saí daquela sala. Saí do prédio. Peguei um táxi e voltei para casa. Meu celular não parou de tocar o resto do dia. Henrique ligando, mandando mensagem. Patrícia também. Eu ignorei tudo. Bloqueei os dois. Bloqueei e pronto. Mas eles não desistiram. 2 dias depois, começaram as primeiras movimentações. Eu recebi aquela mensagem da operadora de cartão de crédito. Meu cartão tinha sido cancelado. Henrique tinha usado os acessos antigos que ele tinha como autorizado para tentar cancelar. Só que ele não sabia que eu já tinha mudado tudo. Então, quando ele tentou cancelar meu cartão principal, conseguiu só porque aquele cartão específico ainda estava vinculado ao sistema antigo. Mas minhas contas, meu dinheiro de verdade, meus acessos principais, tudo isso ele não conseguiu tocar porque eu já tinha blindado. E foi exatamente nesse momento, quando eu estava recebendo essa mensagem na sala de espera do banco, que eu estava finalizando a última transferência. Os últimos 30 mil reais que ainda estavam numa conta antiga foram pro meu novo banco.
Enquanto meu filho achava que estava me ferrando cancelando um cartão de crédito, eu estava movendo até o último centavo para onde ele nunca ia conseguir tocar. Mas a coisa não parou por aí. Uma semana depois, eu recebi uma notificação judicial. Eles tinham entrado com o pedido de interdição. Exatamente como a moça tinha me avisado. O documento alegava que eu apresentava sinais claros de demência senil e incapacidade de gerir minha própria vida. Listava coisas absurdas como esquecimento frequente, confusão mental, dificuldade de tomar decisões. Tudo mentira. Tudo inventado. Eu não fiquei assustado. Eu fiquei puto. Muito puto. Liguei pro meu advogado. Ele riu quando eu li o documento para ele pelo telefone. Deixa comigo. Foi só o que ele disse. A audiência foi marcada para 3 semanas depois. Nessas 3 semanas, meu advogado reuniu um dossiê completo sobre mim. Laudos médicos provando que eu tinha saúde mental perfeita. Declarações de vizinhos, do pessoal da igreja que eu frequentava, do mecânico que cuidava do meu carro. Todos dizendo que eu era lúcido, saudável, completamente capaz. Até o gerente do banco deu uma carta atestando que eu manejava minhas finanças com clareza total. Mas o melhor ele guardou para audiência mesmo. Eu cheguei no fórum naquele dia me sentindo estranho. Era surreal estar ali, num tribunal, sendo acusado pelo próprio filho de ser louco. O Henrique chegou com a Patrícia, os dois de roupa social, expressão séria. Eles trouxeram até um médico, um psiquiatra que eles pagaram para dizer que eu precisava de um tutor responsável. O juiz era uma mulher de uns 50 anos, cabelo curto, óculos finos. Ela começou lendo o processo. Depois chamou o psiquiatra deles para depor. O cara falou um monte de termos técnicos. Disse que tinha indícios fortes de que eu não tinha condições de viver sozinho. Falou isso tudo sem nunca ter conversado comigo pessoalmente. Baseado só no que o Henrique e a Patrícia tinham contado para ele. Aí chegou minha vez. Meu advogado me chamou pro depoimento. Eu sentei lá, de frente pro juiz, e respondi todas as perguntas. Sobre minha rotina, sobre como eu cuidava da casa, sobre minhas finanças. Respondi tudo com calma, com clareza. A juíza fazia perguntas, eu respondia. Ela perguntou sobre datas, sobre eventos recentes. Eu acertei tudo. Foi aí que meu advogado soltou a bomba. Meritíssima, eu gostaria de apresentar algumas evidências adicionais. Ele disse. Tirou um pendrive da pasta. Isso aqui é uma gravação de uma conversa entre o requerente e sua esposa, realizada há 3 semanas, em local público. A juíza permitiu que reproduzisse. E ali, naquela sala, todo mundo ouviu. Era o Henrique e a Patrícia conversando num restaurante. Eles não sabiam que tinham sido gravados. Na gravação, eles discutiam abertamente o plano. Assim que a gente conseguir a interdição, a gente vende a casa dele, a Patrícia dizia. O velho nem vai saber o que aconteceu. A gente põe ele num asilo barato e fica com o resto do dinheiro. E se ele reclamar? A voz do Henrique. Ele vai estar interditado. Ninguém vai ligar pro que ele fala. A gente vai ser os tutores legais. A gente decide tudo. Eu vi a cara do Henrique ficando branca conforme a gravação tocava. A Patrícia estava tremendo. O advogado deles tentou se levantar, falar alguma coisa, mas a juíza mandou ele sentar e ficar quieto. Quando a gravação acabou, o silêncio foi absoluto. A juíza tirou os óculos e limpou as lentes devagar. Quando colocou de volta, ela olhou para o Henrique e para Patrícia com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Era desprezo puro. Eu já vi muita coisa nessa carreira, ela começou. Mas devo dizer que isso aqui foi uma das tentativas de fraude mais desprezíveis que já passaram pela minha frente. Os senhores tentaram usar o sistema de proteção de idosos vulneráveis para roubar o próprio pai de vocês. Para internar ele contra a vontade. Para deixar ele sem nada. Ela bateu o martelo. Pedido de interdição negado. E mais, eu vou encaminhar esse caso para o Ministério Público para análise de possível crime de estelionato e cárcere privado tentado. Os senhores vão responder criminalmente por isso. Virou para mim. Senhor, o senhor tem todo o meu respeito por ter se defendido disso, e meus sentimentos pelo que seu filho fez com o senhor. Eu só assenti. Não conseguia falar. Tinha um nó na garganta. O processo criminal demorou 6 meses. Nesse tempo,
Eu não tive mais contato nenhum com o Henrique. Ele tentou me ligar algumas vezes no começo, tentou mandar mensagens, pedindo desculpa, dizendo que foi ideia da Patrícia, que ele tinha sido manipulado. Mentiras! Eu sabia que ele era adulto, que tinha tomado decisões conscientes. Eu não respondi nada. Simplesmente não respondi. A Patrícia acabou virando testemunha contra o Henrique. Ela fez um acordo com o promotor, entregou tudo, jogou toda a culpa nele para salvar a própria pele. O Henrique foi condenado a 2 anos em regime aberto mais prestação de serviços comunitários. Patrícia teve pena suspensa. Os dois se separaram no meio do processo. E eu? Eu continuei vivendo na minha casa. Na minha casa que agora estava legalmente protegida de qualquer tentativa futura. Continuei com minha aposentadoria, meus aluguéis, minhas economias que agora estavam todas guardadas em segurança. Mas não foi fácil. Teve noites que eu sentei sozinho na sala, no escuro, e chorei. Chorei pela perda do meu filho. Porque mesmo ele sendo o que era, mesmo ele tendo feito tudo aquilo, ainda era meu filho. Eu ainda lembrava do menino que ele foi. Do homem que eu achava que ele tinha se tornado. E doía saber que aquilo tudo era mentira. 1 ano depois da condenação, eu estava na fila do supermercado quando vi ele. O Henrique. Ele estava magro, barba por fazer, roupa amarrotada, empurrando um carrinho com poucas coisas dentro. Ele me viu também. Ficamos olhando um pro outro por alguns segundos que pareceram horas. Ele abriu a boca como se fosse falar alguma coisa. Eu balancei a cabeça. Não tinha nada para ser dito. Ele entendeu. Baixou a cabeça e saiu da fila, deixou o carrinho ali mesmo e foi embora. Foi a última vez que eu vi meu filho. As pessoas me perguntam às vezes se eu me arrependo. Se eu não devia ter dado uma segunda chance, perdoado, deixado pra lá. Eu respondo que não. Não me arrependo nem um pouco. Porque o que ele tentou fazer não foi um erro de julgamento. Não foi uma decisão impulsiva. Foi um plano elaborado, pensado, calculado para me destruir. Para me tirar tudo. Para me trancar num asilo e fingir que eu não existia enquanto gastavam meu dinheiro. Se eu tivesse dado uma segunda chance, provavelmente ele teria tentado de novo. De outro jeito, mais cuidadoso, mas teria tentado. Pessoas assim não mudam. Não realmente. Elas só aprendem a esconder melhor. Hoje eu tenho 72 anos. 12 anos se passaram desde aquele dia na sala de espera do banco. A casa continua minha. As economias continuam rendendo. Eu vivo bem, vivo sozinho, mas vivo em paz. Tenho amigos, tenho minha rotina, tenho minha vida. Nunca mais casei. Nunca mais quis. A Beatriz foi o amor da minha vida e quando ela se foi, levou aquela parte de mim com ela. Mas tá tudo bem. Eu aprendi a ficar sozinho sem me sentir solitário. Às vezes, quando eu tô sentado na varanda de tarde, tomando um café, eu penso em como as coisas poderiam ter sido diferentes. Se a moça do escritório de advocacia não tivesse vindo me avisar. Se eu tivesse assinado aqueles papéis. Se o plano deles tivesse funcionado. Eu provavelmente estaria trancado em algum lugar, sem dinheiro, sem dignidade, sem nada. Esperando a morte chegar. Mas não. Não foi assim que aconteceu. Porque enquanto meu filho estava cancelando meus cartões, achando que estava me prejudicando, eu estava no banco transferindo tudo. Enquanto ele estava contando com dinheiro que achava que ia conseguir roubar, eu estava blindando meu patrimônio. Enquanto ele estava subestimando o velho pai dele, eu estava 10 passos à frente. Teve uma coisa que eu nunca contei para ninguém até hoje. Uma coisa que aconteceu uns 5 anos depois de tudo. Eu recebi uma carta. Era do Henrique. Ele estava morando em outro estado, tinha conseguido um emprego numa cidade pequena do interior. A carta era longa. Ele pedia desculpa. Dizia que tinha tido tempo para pensar, que tinha feito terapia, que entendia a gravidade do que tinha feito. Dizia que não esperava perdão, mas que precisava que eu soubesse que ele tinha remorso, que se arrependia todo dia. No final da carta, ele escreveu uma coisa que me pegou desprevenido. Pai, eu virei exatamente o que você sempre me ensinou a não ser. E vou passar o resto da vida carregando isso. Eu li aquela carta sentado na mesma mesa onde a moça do escritório tinha me mostrado os documentos do plano deles anos antes. Li e reli várias vezes. Senti um aperto no peito.
Não era pena. Não era vontade de perdoar. Era só uma tristeza profunda e antiga. Eu não respondi à carta. Guardei ela numa gaveta da escrivaninha e nunca mais abri. Às vezes eu sei que ela tá lá, mas não sinto vontade de reler. Não sinto vontade de responder. Talvez porque no fundo eu sei que não tem resposta possível. Nenhuma palavra minha ia mudar o que aconteceu. Nenhuma palavra dele ia apagar o que ele tentou fazer. Teve outras consequências também, além das legais. Os 2 filhos do Henrique, meus netos, que na época tinham 5 e 7 anos, cresceram sem me conhecer. Eu nunca mais vi eles. Às vezes eu penso neles. Me pergunto se o Henrique contou para eles a verdade sobre o que aconteceu, ou se inventou alguma história de que o avô era maluco, era cruel, que abandonou a família. Eu nunca vou saber. Isso também me dói. Porque não era culpa deles. Eram crianças. Mas eu não podia manter contato sem ter que lidar com o Henrique e a Patrícia, e isso eu não ia fazer. Então acabei perdendo meus netos também. É um preço que eu paguei e que ainda me custa. Os amigos que eu tinha na época reagiram de formas diferentes quando souberam da história. Alguns ficaram do meu lado completamente. Entenderam o que tinha acontecido e me apoiaram. Outros tentaram fazer papel de mediadores, dizendo que família é família, que eu devia perdoar. Com esses eu me afastei naturalmente. Porque quem diz família é família nunca teve um membro da família tentando destruir eles. O advogado que me ajudou virou um amigo próximo. A gente almoça junto uma vez por mês. Ele já aposentou do escritório, mas continua fazendo consultorias. Mês passado ele me contou que aquele caso mudou a forma como ele enxerga as pessoas. Antes eu achava que família era sagrada, ele disse. Depois do seu caso, eu vi que tem gente que é capaz de qualquer coisa quando o dinheiro está envolvido. Até contra os próprios pais. A moça do escritório de advocacia que me avisou de tudo também tem o contato até hoje. Ela saiu daquele escritório 2 meses depois do episódio. Não aguentou trabalhar num lugar que fazia aquele tipo de coisa. Hoje ela trabalha numa defensoria pública, defendendo idosos e pessoas vulneráveis. Disse que o que aconteceu comigo foi um ponto de virada na vida dela. Que ela percebeu que queria usar o direito para proteger as pessoas, não para ferrar com elas. De todos os envolvidos, acho que ela é a única pessoa que eu tenho orgulho de conhecer. Ela arriscou o emprego, arriscou problemas legais, para fazer o que era certo. Isso é raro. Muito raro. Todo ano no aniversário dela eu mando flores pro escritório. É minha forma de agradecer. Ela sempre liga para agradecer de volta, a gente conversa um pouco, e fica por isso mesmo. Mas existe um respeito mútuo muito grande ali. Teve momentos nos primeiros anos em que eu me peguei pensando e se eu tivesse sido um pai melhor? E se eu tivesse percebido que o Henrique estava se tornando ganancioso, ambicioso demais? E se eu tivesse dado mais atenção, mais orientação? Será que as coisas teriam sido diferentes? Mas aí eu lembro de todas as conversas que a gente teve quando ele era adolescente. Todas as vezes que eu sentei com ele e expliquei que dinheiro não é tudo, que caráter vale mais que conta bancária, que honestidade é o bem mais valioso que uma pessoa pode ter. Ele ouvia, acenava com a cabeça, parecia entender. Mas parece que nada daquilo fixou de verdade. Ou talvez tenha fixado e ele simplesmente escolheu ignorar quando viu a oportunidade de ficar rico rápido. Não sei. Honestamente, não sei. E aprendi a fazer as pazes com não saber. Algumas perguntas não têm resposta. Algumas coisas a gente nunca vai entender completamente. A única coisa que eu sei com certeza é que eu fiz o que tinha que fazer. Me defendi. Não deixei que eles me destruíssem. Agora, sentado aqui relembrando tudo isso, eu percebo que aquela manhã na sala de espera do banco foi um divisor de águas. Foi o momento em que eu tive que escolher entre ser vítima ou ser protagonista da minha própria história. Eu escolhi lutar. E venci. Mas vitória tem gosto amargo quando o inimigo era alguém que você amava. Quando o troféu é simplesmente ter conseguido sobreviver com o mínimo de dignidade intacto. Não tem comemoração. Não tem alegria. Só tem o alívio de ainda estar de pé, ainda estar inteiro, ainda ser dono da própria vida. Se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso é que a gente nunca conhece as pessoas completamente. Nem mesmo aquelas que a gente acha que conhece melhor. Meu filho cresceu na minha casa, dormiu no quarto ao lado do meu por 18 anos, comeu na minha mesa, foi criado com meus valores.
E mesmo assim virou alguém capaz de planejar minha destruição com frieza. Isso me fez questionar tudo. Questionar se eu realmente conheci minha esposa completamente. Questionar se eu conheço meus amigos. Questionar se alguém realmente conhece alguém. Ou se todo mundo é uma coleção de máscaras, e a gente só vê as que eles decidem nos mostrar. São pensamentos pesados. Eu não fico neles por muito tempo porque não faz bem. Mas eles existem, no fundo da minha cabeça, me lembrando de não confiar cegamente em ninguém nunca mais. Tem gente que pode achar isso triste. Achar que eu virei amargo, desconfiado, fechado. Talvez eu tenha virado um pouco. Mas eu prefiro ver como aprendizado. Como proteção. Eu confio nas pessoas. Sim. Mas uma confiança medida. Consciente. Eu não entrego tudo de mim, tudo que eu tenho, sem ter certeza absoluta de que não vou me ferrar. O dinheiro que eu tinha, aqueles 200 mil da reserva inicial, rendeu bem nesses anos. Hoje está em quase 400 mil. A sala comercial que eu alugava foi vendida há alguns anos por um preço excelente, e o dinheiro também está aplicado rendendo. A casa continua minha, valorizada, porque a região cresceu muito. Minha aposentadoria ajustou para quase 8 mil por mês. Do ponto de vista financeiro, eu tô melhor do que nunca. Do ponto de vista emocional, eu tô diferente. Não pior, não melhor. Diferente. Mais cauteloso. Mais solitário por escolha. Mas não necessariamente infeliz. Eu tenho meus dias bons e meus dias ruins, como todo mundo. Nos dias bons, eu acordo cedo, faço meu café forte do jeito que eu gosto, leio o jornal na varanda, cuido do jardim que a Beatriz plantou e que eu mantenho vivo até hoje. Almoço alguma coisa simples, tiro uma soneca, acordo e saio para caminhar. De noite assisto alguma série ou filme, às vezes leio um livro. É uma vida simples, mas é minha. Ninguém decide por mim. Ninguém controla nada. Nos dias ruins, eu acordo pensando no Henrique menino. Nas vezes que eu voltava das viagens de caminhão com algum presente bobo que eu tinha comprado na estrada. Na forma como ele corria para me abraçar. No sorriso dele. E aí eu penso em como aquele menino virou aquele homem. E como eu não consegui impedir isso. Nesses dias eu fico mais quieto, mais introspectivo. Mas eles passam. Sempre passam. Uma coisa curiosa que aconteceu uns 3 anos atrás. Eu encontrei a Patrícia. Foi num shopping. Ela estava com outro homem, um cara de aparência boa, terno caro. Ela me viu e ficou branca. Tentou desviar, fazer como se não tivesse me reconhecido. Mas o cara com quem ela estava notou algo estranho e perguntou se ela estava bem. Ela disse que sim, mas continuava olhando para mim com aquela expressão meio assustada, meio culpada. Eu só acenei com a cabeça. Um aceno neutro, nem amigável nem hostil. Só reconhecendo que ela estava ali e eu também. E segui meu caminho. Mais tarde fiquei pensando naquele encontro. Me perguntando se ela contou pro marido novo dela sobre o que tinha feito. Sobre o processo, a condenação, tudo. Ou se ela escondeu, criou uma história diferente, fingiu que aquela parte da vida dela nunca aconteceu. Aposto que escondeu. Gente assim sempre esconde. Sempre acha que pode enterrar o passado e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas o passado tem um jeito de voltar. Sempre tem. Teve uma época em que eu pensei em escrever um livro sobre tudo isso. Contar a história completa, todos os detalhes, como uma forma de alertar outros idosos sobre os perigos de confiar cegamente na família. Cheguei a fazer algumas anotações. Mas no fim decidi não fazer. Não porque eu tinha medo de exposição ou qualquer coisa assim. Mas porque eu percebi que não queria transformar a pior experiência da minha vida em produto. Não queria comercializar minha dor. Então as anotações ficaram guardadas numa pasta, junto com a carta do Henrique e outros documentos daquela época. Um dia, quando eu morrer, alguém vai encontrar tudo isso e vai entender o que aconteceu. Ou talvez vão jogar tudo fora sem nem ler. Tanto faz. Não vai fazer diferença para mim porque eu já vou ter ido. O que vai fazer diferença é como eu vivi esses últimos anos. E eu posso dizer com honestidade que vivi com dignidade. Vivi do meu jeito, nas minhas condições, sem permitir que ninguém tirasse isso de mim. Pode não ser muito, mas é meu. É genuíno. É real. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi é que vingança não traz paz.
Quando eu bolei aquele plano de transferir todo o dinheiro, de blindar meu patrimônio, de reunir evidências contra eles, eu não estava fazendo aquilo por vingança. Eu estava fazendo por sobrevivência. Por autodefesa. Mas tem gente que confunde as duas coisas. Se eu quisesse vingança de verdade, eu poderia ter feito coisas muito piores. Poderia ter espalhado a história para todo mundo que eles conheciam. Poderia ter garantido que o Henrique nunca mais conseguisse emprego decente. Poderia ter tornado a vida deles um inferno. Mas não fiz. Só me defendi. Só garanti que eles não conseguissem me destruir. Isso é importante para mim. Saber que eu não virei monstro para lutar contra monstros. Eu só fiz o necessário. Nada mais, nada menos. Tem momentos em que eu olho pro espelho e vejo um homem velho. Cabelo totalmente branco, rosto marcado por rugas, mãos que tremem um pouco mais do que tremiam antes. E eu penso em como cheguei até aqui. Em tudo que passei. Em tudo que perdi e tudo que mantive. A Beatriz me faz falta todo dia. Mas a falta que o Henrique faz é diferente. É uma falta do que poderia ter sido e não foi. Do relacionamento que a gente poderia ter tido se ele fosse diferente. É uma falta mais conceitual do que real, se é que isso faz sentido. Às vezes, geralmente à noite quando eu tô quase pegando no sono, eu me permito imaginar realidades alternativas. E se a Beatriz não tivesse morrido? E se ela tivesse estado lá quando o Henrique apareceu com aquela proposta? Ela teria visto através dele? Teria percebido o que eu não percebi? Ou seria enganada também? Eu acho que ela teria percebido. A Beatriz sempre foi mais perspicaz que eu com essas coisas. Ela lia as pessoas de um jeito que eu nunca consegui. Se ela tivesse estado lá, talvez nada disso tivesse acontecido. Ou talvez tivesse acontecido do mesmo jeito. Não tem como saber. O que eu sei é que eu fiz tudo sozinho. Tomei todas as decisões sozinho. Enfrentei tudo sozinho. E sobrevivi sozinho. Tenho um certo orgulho nisso, mesmo que seja um orgulho triste. Essas são as coisas que passam pela minha cabeça quando eu tô sentado na varanda, tomando meu café, olhando pro jardim. São memórias, reflexões, questionamentos que não têm resposta. Mas fazem parte de quem eu sou agora. Fazem parte da minha história. E no final das contas, é isso que a gente é. A soma de nossas histórias. Das coisas que aconteceram com a gente, das escolhas que fizemos, das batalhas que lutamos. Eu sou o caminhoneiro que viajou pelo Brasil inteiro. O marido que amou sua esposa por 40 anos. O pai que foi traído pelo próprio filho. O homem que se recusou a virar vítima. O sobrevivente. Todas essas coisas juntas formam quem eu sou hoje. E mesmo com toda a dor, com toda a perda, eu não mudaria nada. Porque mudar qualquer coisa significaria não ter aprendido o que aprendi. Não ter desenvolvido a força que desenvolvi. Não ter me tornado quem eu me tornei. Então quando me perguntam se eu me arrependo de ter enfrentado meu filho, de ter destruído nosso relacionamento, de ter escolhido me proteger em vez de perdoar, eu respondo sem hesitar, não. Não me arrependo. Faria tudo de novo exatamente do mesmo jeito. Porque no fim, a única pessoa que você pode confiar completamente é você mesmo. A única pessoa que vai estar sempre do seu lado é você mesmo. E a única pessoa responsável por proteger você é você mesmo. Eu aprendi isso do jeito mais difícil possível. Mas aprendi. E vou carregar esse aprendizado comigo até o dia que eu morrer. Enquanto meu filho cancelava meus cartões achando que estava me prejudicando, eu estava transferindo meu futuro para um lugar onde ele nunca poderia tocar. Enquanto ele contava com dinheiro que achava que ia ser dele, eu estava garantindo que nunca seria. Enquanto ele subestimava o velho pai dele, eu estava provando que idade não significa fraqueza. E essa é minha história. Não é bonita. Não tem final feliz de filme onde todo mundo se abraça e se perdoa. Mas é real. É verdadeira. É minha. E tá tudo bem ser assim. Tem uma coisa que eu nunca mencionei e que talvez seja importante para entender toda essa história. Eu cresci pobre. Muito pobre. Meu pai era trabalhador rural. Minha mãe lavava roupa para fora. A gente morava numa casa de 2 cômodos onde dormiam 6 pessoas. Eu comecei a trabalhar com 10 anos, ajudando meu pai na roça. Com 14, fugi de casa para tentar a vida na cidade grande. Foi duro. Muito duro. Eu dormi na rua, passei fome, fiz trabalhos que ninguém queria fazer.
Mas eu tinha um sonho. Eu ia vencer na vida. Ia ter uma casa própria, uma família. Ia dar para o meu filho tudo que eu nunca tive. E eu consegui. Trabalhei feito um condenado, virei caminhoneiro, comprei minha primeira casa aos 32 anos. Casei com a Beatriz, que era professora, tivemos o Henrique. Eu dei tudo pro meu filho. Tudo. Escola particular das melhores. Curso de inglês. Computador quando o computador ainda era coisa de rico. Faculdade federal. Sim, mas eu bancava todos os materiais, todos os livros, aluguel de um apartamento perto da universidade para ele não precisar pegar ônibus lotado todo dia. Eu quis que ele tivesse as oportunidades que eu nunca tive. E o que ele fez com tudo isso? Achou que eu devia mais. Achou que tudo que eu construí tinha que ser dele automaticamente. Que eu não tinha direito de viver meus últimos anos em paz na minha própria casa, com meu próprio dinheiro. Ele sentiu que tinha direito sobre minha vida, sobre minhas coisas, sobre mim. Isso é o que mais me revolta quando eu penso no assunto. Não é só a traição. É a sensação de que ele achou que eu era propriedade dele. Que minha função era existir para servir ele, para enriquecer ele, e quando eu não fosse mais útil, ele podia simplesmente me descartar. Teve um momento durante o processo criminal, numa das audiências, que o promotor perguntou pro Henrique por que ele tinha feito aquilo. Eu lembro da resposta dele até hoje. Ele disse: eu achei que ele não precisava de tanto dinheiro para viver. Que eu podia fazer melhor uso daquele dinheiro. Eu podia fazer melhor uso. Como se ele fosse o juiz de quanto eu precisava ou não. Como se meu dinheiro, que eu trabalhei 40 anos para juntar, fosse dele por direito divino. A arrogância daquela frase me chocou mais do que qualquer outra coisa no processo inteiro. O promotor rebateu na hora. Então o senhor acredita que tem direito de decidir pelo seu pai o que ele pode ou não fazer com o patrimônio dele? E o Henrique, o idiota do Henrique, respondeu: ele tá velho. Velhos não sabem lidar com dinheiro. Foi nessa hora que eu soube que não tinha salvação para ele. Que não era questão de ter sido mal influenciado pela Patrícia ou qualquer outra desculpa. Era caráter podre mesmo. Era crença genuína de que ele era superior a mim, mais capaz, mais merecedor. Depois daquela audiência, eu saí do fórum e sentei num banco na praça em frente. Fiquei ali sentado por mais de 1 hora, só olhando para as pessoas passando. Famílias com crianças. Casais de idosos de mãos dadas. Gente vivendo a vida normal. E eu pensei em como minha vida tinha tomado aquele rumo torto. Como eu tinha chegado naquele ponto. Um morador de rua se aproximou e pediu um dinheiro. Eu dei uns 20 reais. Ele agradeceu muito, disse que Deus ia me abençoar. E eu pensei na ironia. Um desconhecido na rua tinha mais gratidão por 20 reais do que meu filho tinha por uma vida inteira de sacrifício. Nos dias que se seguiram àquela audiência, eu comecei a fazer uma coisa que nunca tinha feito antes. Fui ver um psicólogo. Eu sei. Homem da minha geração não ia nesses conversadores de aluguel como meu pai chamava. A gente engolia tudo seco e seguia em frente. Mas eu tava precisando. Precisando muito. A psicóloga era uma senhora de uns 60 anos também. Já aposentada, mas ainda atendia alguns pacientes selecionados. Ela me ouviu por 3 sessões inteiras sem falar quase nada. Só ouvindo. Eu contei tudo. Do começo ao fim. Chorei várias vezes. Coisa que eu nunca tinha feito na frente de ninguém desde que a Beatriz morreu. Na 4ª sessão, ela finalmente falou. Sabe o que eu acho mais impressionante na sua história? É que você ainda tá de pé. Muita gente na sua situação teria desmoronado completamente. Teria caído em depressão profunda, talvez até pior. Mas você não. Você lutou. Você se defendeu. Você sobreviveu. Não parece uma vitória, eu disse. Parece que eu perdi tudo. Você perdeu um filho que nunca foi o filho que você achava que ele era. Ela respondeu. Isso dói. Dói muito. Mas você não perdeu sua dignidade. Não perdeu sua autonomia. Não perdeu você mesmo. E isso é o que importa no final das contas. Aquelas palavras me ajudaram mais do que eu achei que qualquer coisa poderia ajudar. Eu continuei indo nas sessões por mais 6 meses. Elas me deram ferramentas para lidar com a raiva, com a tristeza, com a sensação de fracasso como pai. Não que esses sentimentos tenham desaparecido. Eles ainda estão aqui. Mas pelo menos agora eu sei como conviver com eles sem me deixar destruir.
Uma coisa que a psicóloga me disse e que ficou martelando na minha cabeça: você não falhou como pai. Você deu todas as ferramentas certas para o seu filho. Mas no final, ele é um adulto. Ele tomou decisões adultas. Decisões erradas, mas dele. Você não pode se responsabilizar pelas escolhas ruins que outras pessoas fazem, mesmo que essas pessoas sejam seus filhos. Isso me libertou de um peso enorme. Porque eu estava me culpando. Muito. Acordava de noite pensando em cada erro que eu tinha cometido como pai. Cada vez que fui muito duro. Cada vez que fui muito mole. Cada vez que viajei e não estava lá pro jogo de futebol da escola. Cada vez que cheguei cansado demais para brincar. Eu estava me torturando com ICs infinitos. Mas ela tinha razão. Eu fiz o melhor que pude com o que eu tinha na época. Não fui pai perfeito porque pai perfeito não existe. Mas fui presente, fui provedor, fui protetor. Ensinei valores, dei exemplo. Se nada disso foi suficiente para fazer o Henrique virar um homem de caráter, então o problema não era meu. Era dele. Aceitar isso foi libertador, mas também assustador. Porque significa aceitar que a gente não tem tanto controle assim sobre como nossos filhos vão acabar sendo. A gente faz o máximo, dá o melhor, ensina tudo que pode. Mas no final, eles vão ser quem eles escolherem ser. E às vezes eles escolhem ser pessoas que a gente não reconhece. Pessoas que a gente não gosta. Pessoas que a gente precisa se proteger. Teve uma sessão em específico que mexeu muito comigo. A psicóloga perguntou: se você pudesse voltar no tempo, sabendo de tudo o que aconteceria, você ainda teria o Henrique? Ainda teria sido pai? Eu fiquei em silêncio por vários minutos. Era uma pergunta difícil. Muito difícil. Porque a resposta óbvia seria não, né? Para que ter um filho que vai te trair, tentar te roubar, te processar? Mas aí eu pensei nos primeiros anos. Nos momentos bons. No Henrique bebê dormindo no meu colo. No Henrique criança me mostrando orgulhoso o desenho que fez na escola. No Henrique adolescente me abraçando quando passou no vestibular. Sim, eu finalmente respondi. Eu ainda teria ele. Porque aqueles momentos foram reais. Foram genuínos. O adulto que ele virou não apaga o menino que ele foi. E aquele menino me deu muita alegria. Mesmo sabendo como acaba, eu não abriria mão daqueles anos. A psicóloga sorriu. Isso é maturidade emocional. É conseguir separar as coisas. Valorizar o que foi bom mesmo quando o final foi ruim. Depois daquela sessão, eu comecei a fazer algo diferente. Comecei a olhar as fotos antigas. Fotos do Henrique pequeno, da nossa família quando a Beatriz ainda estava viva. Antes eu não conseguia olhar porque doía demais. Mas aí eu percebi que estava deixando que o Henrique adulto roubasse até minhas boas memórias. E eu não ia deixar. Então eu olhava as fotos e me permitia sentir saudade daqueles tempos. Saudade da família que a gente foi. Mas sem deixar que essa saudade me fizesse esquecer ou perdoar o que aconteceu depois. As duas coisas podiam coexistir. Eu podia amar o menino que ele foi e repudiar o homem que ele se tornou. Isso me trouxe uma paz que eu não tinha antes. Uma paz estranha, meio triste, mas paz mesmo assim. Os anos foram passando e eu fui estabelecendo uma nova rotina. Uma rotina que não incluía família, mas que não era vazia por isso. Eu me juntei a um grupo de aposentados que se encontrava todo sábado para jogar dominó. Nada demais, só uns velhos jogando, conversando, reclamando das juntas que doem. Mas era bom. Era companhia sem pressão. Comecei a fazer trabalho voluntário também. Numa escola pública, ajudando crianças com dificuldade em matemática. Eu sempre fui bom com números, coisa da época de caminhoneiro, calculando rotas, combustível, prazos. E tinha uma satisfação em ver aqueles meninos e meninas entendendo algo que antes parecia impossível. Uma das crianças que eu ajudava, um garoto de uns 12 anos, me perguntou uma vez: "O senhor tem netos?" Eu disse que tecnicamente sim, mas que não tinha contato. Ele não perguntou por quê. Crianças têm essa sabedoria de saber quando não insistir. Mas ele disse: "O senhor é tipo um vô emprestado então. Meu vô morreu ano passado. O senhor pode ser meu vô emprestado?" Aquilo me pegou desprevenido. Fiquei sem saber o que responder. Mas no final eu disse que sim, que eu podia ser o vô emprestado dele. E virou uma coisinha nossa.
Quando ele via eu chegando na escola, ele corria e gritava vô, e me abraçava. Os professores achavam engraçado. E eu achava reconfortante. Aquele menino, o Juliano era o nome dele, acabou virando uma presença importante na minha vida. Eu ia nas apresentações da escola dele. Ajudava com dever de casa. Conversava com a mãe dele, uma mulher guerreira que criava ele sozinha trabalhando em 2 empregos. Eu virei parte da vida deles de um jeito orgânico, natural. No aniversário de 15 anos dele, a mãe fez uma festinha simples em casa e me convidou. Eu levei um presente, nada muito caro, um livro que eu achei que ele ia gostar. Quando chegou a hora do parabéns, o Juliano pediu para eu ficar do lado dele na foto. E naquela foto, com aquele menino sorrindo ao meu lado, eu me vi sorrindo também. Um sorriso verdadeiro. O primeiro em muito tempo. A mãe do Juliano me agradeceu depois. Disse que eu tinha feito uma diferença enorme na vida do filho dela. Que desde que o pai deles tinha ido embora anos atrás, o menino não tinha figura masculina positiva para se espelhar. E que eu tinha preenchido esse vazio sem nem perceber. Eu não contei para ela sobre o Henrique. Não vi necessidade. Mas internamente eu pensei na ironia. Meu próprio filho não quis minha presença na vida dele, mas um garoto desconhecido valorizava. A vida tem dessas. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que família não é só sangue. Família é quem escolhe ficar, quem escolhe cuidar, quem escolhe estar presente. O Juliano era mais família para mim naquele momento do que o Henrique algum dia foi de verdade. Hoje, o Juliano tá com 19 anos. Passou no vestibular para engenharia. Quando ele recebeu o resultado, a primeira pessoa que ele ligou fui eu. Vô, eu passei. Eu consegui. E eu chorei. Chorei de orgulho, de alegria, de emoção pura. Eu ajudei ele financeiramente com algumas coisas da faculdade. Não muito, só o que eu podia sem me comprometer. Mas cada centavo foi dado com satisfação, sabendo que estava indo para alguém que merecia, que valorizava, que ia usar bem. E isso me fez pensar, talvez o universo tenha tirado o Henrique da minha vida para abrir espaço para o Juliano entrar. Talvez seja assim que as coisas funcionam. Quando uma porta fecha, outra abre. Eu perdi um filho, mas ganhei um neto emprestado que vale mais que ouro. Às vezes eu imagino como seria se o Henrique e o Juliano se conhecessem. 2 homens que tiveram o mesmo pai de certa forma, mas que fizeram escolhas tão diferentes. Um escolheu traição e ganância. Outro escolheu gratidão e honestidade. Não tem como não comparar, mesmo que eu tente não fazer isso. Mas a verdade é que a comparação é inevitável. E toda vez que eu comparo, fica mais claro como o Henrique falhou. Não porque eu falhei como o pai dele, mas porque ele falhou como ser humano. Simples assim. Agora, passados todos esses anos, eu consigo olhar para trás e ver a jornada completa. O caminhoneiro pobre que saiu da roça. O marido que amou intensamente. O pai que tentou dar o melhor. O homem que foi traído. O sobrevivente que se recusou a virar vítima. E agora, o vô emprestado que encontrou propósito novamente. Não é a história que eu imaginei para minha vida. Não é o final de conto de fadas onde todo mundo envelhece cercado de filhos e netos agradecidos. Mas é minha história. É real. É verdadeira. E tem valor por si só. Eu aprendi que a gente não pode controlar o que os outros fazem com a gente. Só pode controlar como a gente reage. E eu escolhi reagir lutando, me defendendo, me protegendo. Mas também escolhi não deixar que a amargura me consumisse. Escolhi abrir espaço para novas conexões, novos afetos, novos propósitos. O Henrique me tirou muita coisa. Tirou a ilusão de família perfeita. Tirou a ingenuidade de achar que sangue garante lealdade. Tirou a paz de espírito de saber que eu tinha alguém para cuidar de mim na velhice. Mas ele não tirou minha capacidade de recomeçar. Minha capacidade de encontrar significado. Minha capacidade de amar e ser amado, mesmo que de formas diferentes das que eu esperava. E no final, acho que é isso que importa. Não o que a gente perde, mas o que a gente mantém. O que a gente reconstrói. O que a gente descobre sobre si mesmo no processo. Eu descobri que sou mais forte do que imaginava. Mais resiliente. Mais capaz de me adaptar. Descobri que solidão e solitude são coisas diferentes. Que dá para estar sozinho sem estar solitário.
que dá para fazer família com quem não é sangue, que dá para perdoar a si mesmo pelos erros que não eram realmente seus. São lições duras. Ninguém quer aprender essas coisas. Mas já que eu tive que aprender, pelo menos eu aproveitei os ensinamentos. Usei eles para crescer, para melhorar, para me tornar uma versão mais completa de mim mesmo. Então sim, enquanto meu filho cancelava meus cartões achando que estava me destruindo, eu estava transferindo não só dinheiro. Eu estava transferindo meu futuro, minha segurança, minha autonomia para um lugar onde ele nunca poderia alcançar. E no processo, acabei transferindo também minha capacidade de amar, minha capacidade de ser avô, minha capacidade de fazer diferença na vida de alguém. Tudo isso foi transferido para lugares melhores, para pessoas melhores. O Henrique achava que sabia o que ele estava fazendo. Achava que tinha controle da situação. Mas ele não tinha. Nunca teve. Porque enquanto ele subestimava o velho pai dele, esse velho estava mostrando que idade não significa fraqueza. Significa experiência. Significa sabedoria. Significa saber quando lutar e como vencer. E eu venci. Não do jeito tradicional. Não do jeito que a gente vê em filmes. Mas venci do jeito que importa. Mantive minha dignidade, minha autonomia, minha vida. E encontrei novos motivos para continuar vivendo com propósito. Essa é minha verdade. Essa é minha vitória. E eu vou carregar ela com orgulho até o último dia da minha vida.